Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. A importância da vacinação para os filhotes. Porque você vacinando de forma correta, seguindo corretamente o protocolo de vacinação, assim você consegue dar longevidade ao seu animal, dar uma vida mais saudável, proporcionando bem-estar animal. E também você vai saber qual é a vacina que você deve aplicar no caso quando você adota um animal de rua. Nem sempre você consegue adotar um animal filhotinho, às vezes você já pega ele com aproximadamente de 4 a 5 anos e para saber o histórico desse animal, se ele já tomou as vacinas, como proceder, né, nessa situação. Para falar sobre esse assunto, o meu convidado de hoje é o médico veterinário do Centro Veterinário Paiol, que é o Ricardo Perondi Mendes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, bom dia, Ariane. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui no programa, agradeço por ter aceitado o meu convite. Então vamos falar, a princípio, qual que é a importância na vida do animal ele seguir corretamente a vacinação, né? O dono levar o seu animalzinho, assim como um filho, né? O bebê, correto, ele tem que seguir, tem aquelas vacinas que já vem no calendário que tem que ser aplicadas desde o nascimento e no percorrer, né, do decorrer da vida. Para os animais é a mesma coisa, não é? Sem dúvidas, como você mesmo já citou, Ariane, é de suma importância uma vacinação correta para os animais. Querendo ou não, a vacinação ainda é a forma de proteção mais eficaz contra doenças infecciosas que podem atingir os animais, principalmente cães e gatos. Assim como nós, quando bebês, precisamos de uma bateria de vacinas para nos sentirmos protegidos e imunizados, os animais não são diferentes. Nessa fase inicial de vida dos filhotes, é muito importante uma correta vacinação. Os animais, quando filhotes, eles adquirem da mãe alguns anticorpos através do colostro, que é o primeiro leite materno. Esses anticorpos, eles estimulam ao sistema imunológico do animal a produzir mais anticorpos contra determinados vírus e bactérias. Porém, estes anticorpos vão diminuindo com o passar das semanas. Ele vai ficando mais resistente, assim como as crianças também, quando nascem, né, são mais sensíveis e no decorrer da vida ela vai pegando mais resistência. Mais resistência, mas para que a gente tenha essa resistência, a gente precisa entrar com a primovacinação. Somente os anticorpos da mãe não são suficientes para tornar os animais imunes contra doenças virais e bacterianas. Então é indicado a primovacinação no 45º dia de vida do animal. O que é a primovacinação? A primovacinação é a primeira dose da vacina polivalente. Ah, entendi. Que é a vacina que protege contra as doenças virais. E aí a partir de quantos meses, quantos dias de 45 vida? dias de vida. 45 dias. Sim. Não é indicado também, Ariane, a gente iniciar essa primovacinação antes desta data. Justamente pelo fato do animal ter os anticorpos transmitidos pela mãe, o qual poderia intervir nos agentes protetores da vacina e fazer com que ele não desencadeasse a resposta esperada por esta vacina. Ele vai ter alguma reação com a vacina? Pode não acontecer. A reação, mas... Porque quando é uma criança, às vezes ela toma uma vacina e até o médico fala, né? Olha, se der uma febre, uma leve febre, alguma irritação, é normal. Acontece também com os animais? Acontece, não é muito comum, mas alguns animais podem apresentar sim uma certa sonolência, diminuição no apetite, mas nada além disso. Existe alguma reação alérgica, chamado choque anafilático? Existe, mas estudos comprovam que é menos de 1% de todos os cães vacinados mundialmente. E aí com 45 dias, então o filhote toma essa primeira dose. Depois de quanto tempo ele precisa tomar? São quantas doses necessárias? De 3 a 4 doses desta vacina polivalente. E aí depois de qual que é o intervalo que intervalo dá para a segunda, de 21 de cada dose, a 30 né? dias. Este intervalo é interessante que seja respeitado para que a gente consiga atingir o efeito buster da vacina. Esse efeito buster nada mais é porque quando nós aplicamos a vacina no animal, a gente estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Depois de alguns dias, nós temos o pico e esses anticorpos começam a cair novamente. Para que a gente consiga sempre ter um número adequado de anticorpos, a gente precisa revacinar nessa data. Porque quando esses anticorpos começam a cair, a gente entra com a revacinação e mantém esse nível no pico. Ah, isso para cães e gatos. Cães e gatos. Também. Cães e gatos. E aí depois precisa tomar uma dose reforço ou não? Na terceira ou quarta dose desta vacina polivalente, se o animal já tiver 4 meses de vida, a gente associa antirrábica. Depois deste protocolo vacinal, o animal necessita de um reforço anual de cada dose desta vacina. E seguindo o protocolo, né, de vacinação, essa é a vacina polivalente que você está dizendo, né? E quais são as outras vacinas que ele precisa tomar também?
as duas vacinas prioritárias, essa polivalente e a antirrábica, mas cabe a nós, médicos veterinários, alertarmos os proprietários de que existem sim no mercado outras vacinas, como por exemplo a vacina contra a giardia, que é um parasita intestinal, a vacina contra a leishmaniose visceral e também a tosse do canis, que acaba causando uma insuficiência respiratória aguda no animal. Essas são vacinas não obrigatórias, mas que cabe sim a gente alertar os proprietários e vacinando de uma forma correta, montando um protocolo vacinal ideal para o filhote, a gente consegue evitar aí inúmeras doenças. Essas outras vacinas que você citou agora por último, você pode dar em qualquer idade no animal? Não, não. Só o quando ideal, filhote? Também quando filhote e repete uma dose anualmente. E quando você adota um animal, então, aí fica um pouco mais difícil, né? Porque você não conhece o histórico de vida dele, não sabe se ele já pertenceu a alguém, ou se ele já nasceu nas ruas, se ele já tomou alguma vacina. Como que deve começar a levar o animal no veterinário? Como deve proceder nesse caso? Exato. Justamente por nós não sabermos o histórico do animal, o ideal é que mesmo ele adulto, nós façamos todas as doses iniciais. Mesmo um animal adulto, a gente faz a bateria de 3 a 4 doses da vacina polivalente, associante rábica, entra também com a vacina contra a tosse do canis, com a giardia, é o ideal. Eu aconselho muito que sempre seja feito um exame clínico minucioso no animal, seja feito um hemograma, para que a gente, isso se tratando quando o animal é adotado, para que a gente saiba como que está o estado geral de saúde desse animal, para que a gente acabe não entrando com a vacina e piorando um quadro. Geralmente animais adotados, eles são provenientes de abrigos, provenientes de rua, e às vezes eles podem ter alguma doença já incubada, que pode ser manifestada decorrente da imunossupressão quando a gente faz a imunização com a vacina. Ela pode nem se manifestar na hora, pode ser um efeito, sei lá, se manifestar mais tarde. Sim. Né? E no caso da giardia que você estava falando, para mim até me interessa porque essa semana eu adotei um animal, né? Eu peguei ele de uma protetora e eu levei na veterinária, na doutora Tabata, da Xodói Bichos, quero até agradecer pelo carinho da doutora Tabata, e ela me disse que, né, devido à dentição e também olhando ali o saquinho dele, que é um machinho, então ela acha que ele tem de 4 a 5 anos. Então está com alguns probleminhas de saúde, mas que já está sendo medicado, tudo direitinho. Aí, nesse caso, ela me falou que ele está com esse parasita, que é um parasita, né? Esse giardia. E como que vamos conhecer um pouco mais, que até me interessa muito saber sobre esse assunto. Ela já me disse que não passa para gatos, né? É um protozoário? É um protozoário. Mas ele pode passar para seres humanos, não é isso? Sim. Ou até um ser humano ter isso, como é que é mesmo? Protozoário? O protozoário e passar para o animal também. Como que é transmitido isso? Tanto do animal para o ser humano, como do ser humano para o animal? Através das fezes contaminadas. Para que nós, seres humanos, adquirimos este protozoário, a gente precisa ter contato, ingestão das fezes contaminadas. Mas tem que ser ingestão ou só de você tocar? Digamos que a gente manipule essas fezes do animal, o animal tendo este protozoário, a gente manipula essas fezes e depois leva essa mão ao rosto, à boca, mas isso é muito raro de acontecer. A gente parte aí de um princípio que precisa ter uma falha na higienização. Agora, o animal adquirir a giardia, ele pode adquirir através da água, a água contaminada por esse protozoário, ou também no contato com as fezes de outros animais. Entendi. E quando ele já está sendo medicado, aí não corre mais esse risco de ser transmitido? Não. Na verdade, a gente precisa cessar todo este problema, fazer o tratamento por completo, para que aí a gente esteja livre desta zoonose. E é um tratamento que é um pouco longo, né? Um pouco longo. Você tem que dar 3 doses, dar um intervalo de 15, eu estou aprendendo. Exato, que eu tô fazendo com ele, com o meu, né? Já dei as 3 doses, agora tem que dar um intervalo de 15 dias e depois repete novamente as 3 doses. Perfeito. E aí depois leva o animal para fazer novamente o exame para saber se está tudo zerado. Perfeito. O ideal é sempre estar acompanhando, realizando copro parasitológico, exame de fezes, para a gente saber se realmente nós conseguimos eliminar esse protozoário do animal. Uma forma interessante de prevenir a giardia é a vermifugação correta também. Existem alguns vermífugos que conseguem, não são todos, mas alguns vermífugos que conseguem prevenir o animal desta doença. Ele já pode tomar quando é filhotinho, Quando é filhote, deve. Na verdade,
vacinação, a primovacinação só pode ser feita depois da vermifugação. E essas vacinas que você dá extra, né, sem estar no calendário, tem muitas pessoas que desconhecem, né? Sim. Porque talvez tenha não tenha conhecimento tão a fundo, porque eles conhecem só a de raiva, né, que eles falam, porque essa vacina ela é gratuita, é dada até em escolas, né, que tem campanhas, que é importante, né, até as pessoas, mesmo se o animal não é seu, você poder levar para vacinar, para evitar várias doenças, e no caso a polivalente. E as outras vacinas que não fazem parte do calendário, digamos, popular, né, que a população não conhece, por que os veterinários às vezes não aconselham, ou isso já é passado também, no caso do proprietário do animal? Não, isso em uma primeira consulta já é passado, é montado todo o protocolo vacinal. Por não serem vacinas obrigatórias, vamos dizer assim, alguns proprietários, talvez até por custo, não acabam realizando essa imunização. Só que o custo ele acaba sendo tão benéfico quanto ao que ela te traz de bom, essa imunização. Porque você prevenindo, às vezes você vai gastar com aquela vacina, porém você vai dar muito mais saúde para o seu animal. Sem dúvida. Né? Porque se você não toma as vacinas de forma correta, ele pode mais para frente manifestar várias doenças e às vezes chegar a um estado tão grave que pode até chegar a ser fatal. Correto. Algumas dessas doenças são fatais. Citoacinomose, parvovirose, doenças que acometem muito os animais filhotes, não tanto os adultos. E no caso dos animais idosos, eles também têm a saúde mais frágil, assim como os animais que são filhotinhos. Tem algum cuidado especial em termos de vacinação? Não. Seguir o protocolo mesmo receitado, já descrito pelo médico veterinário desde aquela primeira consulta. Uma dose de cada vacina por ano é o suficiente, a gente não precisa reforçar ou não precisamos tirar algumas dessas vacinas. E no caso a vacina, vou voltar a falar dos filhotes, né? Eles ainda estão em fase de amamentação. Porque quanto tempo que é mesmo para a saída da mamãe? Isso, desmame? Do 30º ao 45º dia, Ariane. Então, quando a gente inicia a primovacinação, os animais já não estão mais sendo amamentados pela mãe. Porque isso pode, no caso a mãe, se ela também tiver algum tipo de doença, é muito importante também falar sobre isso, né? Não só sobre os filhotes, porque isso pode passar pelo leite materno. Então também a mãe tem que estar com o calendário de vacinação em dia. Em dia. Tem alguma vacina que quando ela está gestante, ela tem que tomar? Não. Quando o animal está gestante, quando a fêmea está gestante, é indicado que a gente já faça uma vermifugação prévia também nesta fêmea, a fim de evitar que ela transmita via transmamária uma verminose para os animais. É a única indicação, além de já começar a alimentar a fêmea com ração de filhotes, que tem níveis de cálcio, de proteínas mais elevados. E tem alguma vacina, assim, para evitar? Eu já ouvi, a gente vê cada pergunta na internet, né? Eu não sei se é verdade, se isso é mito, se é lenda, mas no caso de carrapato, pulga, tem alguma coisa ou é só aqueles medicamentos mesmo de você aplicar no animal para prevenir? Porque o carrapato e a pulga, ele pode causar doença séria também no animal. Sim. Então é muito importante você também eliminá-las de vez da vida do animal, porque às vezes também ela fica escondida na casa, né? Você até dá um banho e daqui a pouco você fala, poxa, acabei de dar banho no meu animal, já está lá com pulguinha, com carrapato, e isso é muito prejudicial para a saúde dele. Tem alguma vacina também? Que exista ou não? Porque eu já vi na internet que tinha, eu fiquei curiosa. Na verdade, hoje em dia, esses produtos que a gente chama de spot on, que é uma pipeta que nós colocamos no dorso do animal, já caíram um pouco em desuso. A medicina veterinária avançou muito em alguns estudos com essas medicações e hoje existem aí comprimidos palatáveis que têm uma eficácia excelente contra a presença de ectoparasitas, que são pulgas e carrapatos, e que hoje acabam sendo mais indicados. Comprimido? Comprimido, são comprimidos palatáveis, eles duram, varia de acordo com cada empresa, mais de 30 a 90 dias de proteção, elimina os ectoparasitas do animal e previne uma nova reinfestação. Mas quando e também elimina do ambiente também, que ele vive? Na verdade, não elimina do ambiente, é isso que eu vou falar agora, Ariane. Quando a gente fala de pulga, especificamente, não adianta nós tratarmos apenas o animal. A gente tem que tratar o ambiente também. 90% das pulgas estão no ambiente, de 5 a 10% no animal. Se nós tratarmos apenas o animal, em algumas semanas ele terá uma nova reinfestação. E como que faz, então, para prevenir em casa também? Existem alguns produtos que você acaba diluindo na água para fazer a limpeza do local. Aspiração, digamos que o animal tenha
tem acesso ao sofá, cama, ou tem essas caminhas, aspiração semanais, expor os locais onde o animal vive ao sol, deixar entrar muita luminosidade em caso de animais que são indoor, que vivem dentro de apartamentos, bastante luminosidade, bastante claridade. Isso ajuda a evitar bastante essa replicação dos ectoparasitas no ambiente. Esse produto que você fala para fazer a higienização, ele é um produto específico na área pet ou... Agropecuária. Agropecuária. Ele é um produto que nós devemos ter bastante cuidado ao manuseá-lo. É um produto tóxico. Não é aconselhável a gente fazer da limpeza do ambiente com a presença do animal. E com crianças também, sim, né? Sem Ficar dúvidas. atento quem tem criança pequena em casa. Sem dúvidas. Então, o aconselhável é que a gente retire o animal do ambiente, retire crianças, como você falou agora, faça a diluição desse produto, a higienização do ambiente e depois de 12 a 24 horas a gente recoloque novamente os animais nesse ambiente. Aí acho então em lugares que vendem produtos agropecuários, Sim. é isso? É importante, né, falar sobre isso, porque a gente fala, poxa, mas a pulga todo animal tem, é uma coisa comum, mas ela também faz mal para a saúde, né? E faz mal para toda a família, tá com lá em casa, ela vai picar o ser humano também, né? Uma Sem coisa muito dúvidas. desagradável, ele fica se coçando, tadinho. Vamos então citar algumas doenças principais que acontecem com os filhotes e também, né, no caso, animais adultos que são adotados, no caso de não vacinação. Igual você falou que a polivalente é a principal vacina. Sim. Nem todo mundo, igual você mesmo mencionou, que acha que é muito caro o custo, não tem condições, né, financeiras de levar o animal até o veterinário, porque acha que vai ficar um absurdo e, infelizmente, depois acaba prejudicando a saúde dele mais para frente. Então, você vacinando de forma correta, você pode prevenir muitas doenças e dar mais vida, né, aumentar aí os anos de vida do seu animal. E no caso de não vacinação, quais são as principais doenças? Quando filhotes, Aline? Vamos começar então falando primeiro quando filhotes. Quando filhotes, as doenças que mais acometem os animais são doenças virais, citoacinomose, a parvovirose, são doenças que têm um índice de letalidade muito elevado. Você pode explicar um pouquinho mais sobre essa doença? A cinomose, ela é uma doença viral. O animal pode adquirir esse vírus, na verdade, quando ele é filhote, ele tem o sistema imunológico ainda um pouco deficiente. Ele fica vulnerável, fica suscetível a adquirir esses vírus. Esse vírus pode ser transmitido pelo contato com outros animais não vacinados. Esse vírus pode ser carreado pela roupa, pelo sapato, se nós frequentarmos algum local onde tenha um animal doente e a gente carreia esse vírus para nossa casa, o animal acaba estando suscetível a adquirindo esse vírus. A cinomose ela é uma doença que tem 3 fases, 3 estágios. O estágio do sistema gastrointestinal, do sistema pulmonar e do sistema neurológico. Acomete esses 3 sistemas, causam sintomas assim muito brandos. A reversão é difícil, a melhor forma mesmo é a prevenção. A parvovirose também tem um índice de letalidade muito grande, acomete principalmente o sistema gastrointestinal, causando sintomas como vômito, diarreia. Também a reversão desse quadro precisa ser com um animal internado. Geralmente o animal fica internado de 7 a 14 dias. Não é fácil revertermos porque é um animal que passa a não se alimentar e um bebê, um filhote não se alimentando, ele cai em um quadro de desidratação e um processo anêmico muito grande. Ele pode vir a falecer, né? Sem dúvidas. Não aguentar. Além dele não se alimentar, ele se desidrata muito com o vômito e com as fezes. E ele perde muitos eletrólitos nessa diarreia, principalmente o potássio, o que acaba sendo fatal para um bebê, geralmente aí de 45 a 90 dias de idade, que é a fase onde eles mais são acometidos. Uhum. E aí agora falando no caso dos animais adultos que você adotou das ruas, se você também não fizer essa prevenção, levar para vacinar, quais são as doenças que podem... Eles estão expostos aos mesmos vírus que os filhotes, porém por serem adultos eles já possuem uma resistência maior, mas uma doença que acomete muito animais adultos em algumas regiões endêmicas é a leptospirose. A leptospirose, o animal não vacinado, ele está suscetível a adquirir. E tem uma vacina específica para leptospirose? Na verdade, a leptospirose já está presente na polivalente, mas para regiões endêmicas a gente tem também o produto monovalente, onde a gente reaplica a dose da leptospirose apenas a leptospirose.
A região, o que você Endêmicas. São regiões assim onde muitos riscos de enchentes, alagamentos, próximos de córregos. Nossa, que hoje em dia em São Paulo, maioria dos lugares, Maioria dos infelizmente, lugares. né? A gente precisa de chuva, mas tem muita enchente, né? Alaga. Muito. Em algumas regiões, inclusive o cachorrinho que eu resgatei foi de um córrego também, lá de Itaquá, uma região que alaga bastante. Então é importante estar levando sempre no veterinário, verificar tudo direitinho a saúde, para até não passar isso para a família, Correto. né? Ah, legal. E você quer falar mais alguma observação que é importante, de dar dica para o pessoal de casa, quanto à vacinação, como que a pessoa pode ter acesso para conferir toda, né, esse calendário, esse protocolo? Você vai mandar algumas imagens, né? Mandou pra gente? Vou mandar sim algumas imagens para vocês. Uhum. A gente consegue ilustrar de uma forma melhor para os proprietários. A vacinação em si, embora seja algo simples, é de extrema e única responsabilidade do médico veterinário. Antes de nós fazermos a vacinação, seja a primovacinação ou não, é necessário que tenha todo um exame clínico minucioso, um bate-papo com o proprietário, a fim de nós avaliarmos se o animal realmente está apto para receber essa imunização. Qualquer algo de anormal, como por exemplo diarreia, febre, presença de ectoparasitas, que são pulgas, carrapatos, vômitos, a gente deve primeiro tratar esses sintomas para depois iniciar a vacinação. Caso contrário, a gente pode piorar o quadro do animal. Por que isso pode acontecer? A vacina nada mais é do que um vírus ou uma bactéria morta ou modificada que a gente introduz no animal. Isso faz com que a gente imunossuprima o animal. Se ele já tiver algo com essa imunossupressão, o que ele tem pode se manifestar de uma maneira mais forte. E aí a gente acaba piorando o quadro. Entendi, é complicado então, isso. Assim, é muito importante mesmo que seja feito com médicos veterinários, que antes da vacinação vai fazer todo um exame no seu animal, para realmente saber, porque senão a gente acha que vai proteger e acaba piorando o quadro. Sem contar que a vacinação exige uma certa responsabilidade. As vacinas devem serem acondicionadas em uma refrigeração de 2 a 8 graus Celsius. Fora dessa temperatura, a gente perde as propriedades, né? Perde as propriedades protetoras dessa vacina, os agentes protetores. Consequentemente, a gente perde a eficácia desta vacinação. Por exemplo, de acordo com cada raça de animal, tem algumas raças que necessitam de um tratamento mais específico, né? Agora, falando de animal de raças, tem vacinas específicas para cada tipo de raça ou não? As vacinas são no geral mesmo? As vacinas são universais, são vacinas gerais. É porque tem alguns animais que têm problemas de pele, né? De alergia de pele. Então, por isso que eu te perguntei isso. Aí, nesse caso de problema de alergia, igual acho que a raça Cocker, que eu já tive uma Cocker também, ela tinha um sério problema com alergia. E aí eu achava que quanto mais banho eu desse nela, ia melhorar, mas era o contrário. Não, ao contrário. Aí ela começava a se coçar inteira, ficava com a pele toda irritada, tadinha. Aí eu descobri que você tem como dar banho a seco também, para estar ajudando essa alergia de pele. Sim. E aí, no caso, não tem nenhuma vacina para você ajudar nesse caso de alergia de pele. Seria só com medicamento mesmo? Somente com medicamentos. Hoje em dia, a área dermatológica da medicina veterinária está muito avançada. Existem alguns animais que são atópicos. Atopia é uma alergia que não tem cura. Comparado com seres humanos, é uma rinite alérgica. A gente consegue simplesmente manter o animal fora da crise. E aí sim, para essas atopias, existem vacinas, mas vacinas que vêm do exterior, que são tratamentos onde a gente precisa fazer uma bateria de exames no animal para saber para qual alérgeno ele é sensível, para que a gente possa desenvolver uma vacina para esse alérgeno. E no caso de animais silvestres, por exemplo, papagaio, periquito, quem tem coelho, tem alguma vacina, algum medicamento, igual no caso dos periquito, papagaio, eu acho que não sei se tem vacina ou se é só com medicamento que entra, como que funciona? Essa parte eu vou ficar te devendo, Ariane, essa parte de animais silvestres realmente eu não tenho muito conhecimento, eu não trabalho com animais silvestres, então qualquer coisa que eu te fale, eu posso estar te falando fora do que realmente é. Sim, mas com certeza deve ter alguma vacina, né? Alguma coisa. Veio a
uma pessoa aqui da Tucan, ela veio Tá. falar sobre animais silvestres e eu estou para trazer ela novamente aqui no programa, que muitas pessoas me questionam, né? Tem pessoas que têm papagaio, periquito, coelho, outros animais e querem saber. Então fica aí uma sugestão de uma pauta para um próximo programa. Eu já fiz o convite, ela está com a agenda meia cheia, porque ela é do Jabaquara também, é meio longe, igual você também veio longe, né? Bem longe. Veio lá da Zona Sul, mas ela tá para vir aqui no programa para esclarecer também as suas dúvidas. Inclusive eu deixo aberto o espaço para você pode estar ligando aqui no WhatsApp da TV, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida com o seu animal, quer saber, quer tirar sua dúvida aqui com os nossos convidados, sempre vem o pessoal que é veterinário, também pode ser dúvida de comportamento, que vem adestradores, comportamentalistas canino, felino, então você fique à vontade para estar ligando tanto no WhatsApp da TV, como também deixando o seu recado na página do programa no Facebook, que é muito importante a sua participação. Né? Nós queremos ajudar a população a esclarecer todas as dúvidas e é bom que você ajude a dar ideias também para o programa, não é mesmo? Você quer deixar mais algum recadinho aí para o pessoal sobre vacinação? Aproveitar e convidar também as pessoas para estarem conhecendo lá o Centro Veterinário Paiol. O Dr. Edson já veio aqui, uma simpatia, ele que me indicou, inclusive o Dr. Ricardo. Um beijo para você, muito obrigada. Então pode deixar um recado aí, fazer seus agradecimentos. Antes de mais nada, uma coisa que nós não conversamos aqui, Ariane, é a vacinação para gatos. Mas é algo assim bem rápido. O felino ele também necessita de uma vacina polivalente. Na verdade, existem 3 tipos de vacina: a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla para os gatos. E também, ao término desta bateria de vacinas, a gente associa antirrábica. Para felinos, não existem outras vacinas, exceto essas 2, diferentemente dos cães, que a gente tem a vacina contra a giardia, contra a leishmania e contra a tosse do canis. Para os felinos, somente esses 2 tipos. Mas é aquela doença, é toxoplasmose, não é toxoplasmose. Isso? A toxoplasmose ela não é prevenida com vacinação. Basicamente, a vacina para os felinos protege contra panleucopenia, rinotraqueite, cramidiose, algumas vacinas pouco utilizadas aqui no Brasil, mas contra a FeLV, que é a leucemia felina. Agora, a toxoplasmose a gente não consegue evitar com Aí seria com medicamento. Que prevenção? Com medicamento, prevenção, principalmente higiene. Principalmente higiene. E os gatinhos, eles parecem que são mais resistentes, né? É muito difícil manifestar a doença, desde que você faça, né, a vacinação de forma correta, cuide da higiene, né, como você disse, mas é muito difícil manifestar alguma doença. Sim, geralmente as doenças que os animais manifestam decorrentes de uma não vacinação ou de uma falha vacinal são doenças respiratórias. Diferente dos animais que são, na grande maioria, gastrointestinais. E os gatos geralmente têm problema no ouvido também, não é? Que é aquela, como é que fala? Sarna de ouvido? Sarna otodésica. Que também não é com vacina. Isso não é tudo com entra vacina, com uma não medicação. É com medicação. Então é mais fácil cuidar dos gatinhos, né? Eles são mais resistentes, assim como a personalidade deles, né? Que são mais independentes. Na verdade, também. Parece que existem menos doenças que acometem os felinos quando comparado com os cães. Nos cães a gente tem aí uma gama de doenças. É isso aí, muito obrigada. Então faça os seus agradecimentos, né? Que eu te interrompi, pedi para você fazer o agradecimento, convidar o pessoal para ir lá na Clínica Veterinária Paiol. Agradeço primeiramente a Ariane, ao quadro Meu Amigo Pet, que é de suma importância para que os proprietários tenham cada vez mais fiquem por dentro de como é cuidar de um animal, da responsabilidade que é ter um animal. Convido todo mundo para estar conhecendo a clínica, o Centro Veterinário Paiol, em Itaquá. A gente tem 3 unidades, podem ir lá, a gente bate um papo, tira algumas dúvidas. E eu gostaria de pedir que realmente a gente faça essa prevenção. Prevenindo com vacinação, a gente está causando um bem não só para os animais, mas para nós também. Além de nós evitarmos aí a disseminação de doenças, a gente nos protege contra doenças consideradas zoonoses. Por exemplo, a raiva e a leptospirose, que são doenças que os animais passam para nós seres humanos. Então é ideal nós termos esse controle, fazermos essa prevenção e no final todo mundo fica feliz. E saudável. Exato. Não é mesmo? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ariane.
E é isso. Bom, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de fazer um pedido, porque eu tenho uma protetora aqui em Guarulhos, que é a Regina Pereira, que é do Lar da Regina. Ela é muito famosa aqui na região pelo amor e dedicação, que ela dedica a vida dela inteira para ajudar os animais. Só que esses animais resgatados, ela coloca na casa dela, que ela já tirou todos os móveis da casa para ter mais espaços, mas agora ela não tem mais espaço físico para estar resgatando tantos animais. Ela resgata os animais, ela atende denúncias de maus tratos, ela cuida desse animal, castra, deixa ele prontinho e depois arruma um lar para ele ser adotado e viver com amor e ser amado de uma forma digna, como cada animal merece. Então, nós estamos com um projeto que é da construção do canil do Lar da Regina. Então, vai passar aí na tela o endereço. Eu tenho uma vaquinha que é online. Então, se você puder colaborar com qualquer quantia, R$1, R$5, ela é uma protetora séria daqui da cidade de Guarulhos. Vários empresários, várias pessoas da causa animal que gostam de animais conhecem o trabalho dela. Então, se você puder estar ajudando, já com qualquer quantia, já vai ser uma ajuda, vai ajudar ela a ajudar a cada vez mais animais. Ela quer ajudar, só que ela não tem espaço. Então ela precisa ir para essa chácara, que foi a Elis, né, a Elis lá do Mater Amabilis, que também arrumou, que está ajudando, e outras pessoas que estão todas ali unidas para ajudar. Mas toda ajuda é bem-vinda, né? Ainda mais que são tantos animais abandonados na rua. Então, para ela conseguir fazer esse lindo trabalho, ajudando tantos animais e cada vez mais, precisamos também da sua ajuda. Então, fica aí o recado. O programa Meu Amigo Pet fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. É isso aí.